Todas daqueles que te amam, integrante sou do coral celestial. Meu maestro diz que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu. Para Ele, oh glória, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Boa vida e novidade de vida. Nós estamos mais uma vez aqui trazendo a escola bíblica, né? A escola bíblica no seu lar, trazendo assim um minucioso estudo, né? Falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos e juntamente com o livro de Romanos, não é verdade? E estamos juntos, né, na escola bíblica e também na Quinta da Vitória, trazendo um tema único, uma fase, né, uma série de vídeos falando sobre este evangelho atrasado há 2000 anos, né? Porque há 2000 anos, na verdade, preste atenção, hein? Foi pregado, né, a novidade de vida, a nova aliança, e eu vejo que até os dias de hoje o povo ainda fica brigando se é lei, se é graça, né? Não entraram no reino de Deus, de verdade, preste atenção, hein? O reino que Jesus de Nazaré pregou, aquele reino que estava próximo, né? Mas realmente ficou muito distante porque ninguém compreendeu até hoje, né? E não vive, ainda estão pregando ainda o evangelho que já deviam ser mestres, de verdade, preste atenção. Lembramos que o véu foi costurado, não é verdade? Preste atenção, hein? Deus lá do tempo que começou o templo romano ser erguido, não é verdade? Então se costurou um véu nas ordenanças de novo, não é verdade? Preste atenção. E assim, mas nós somos um povo remanescente que estamos aqui, né, para lembrar que o véu, né, foi rasgado de alto a baixo e todos nós, independente do seu título, independente do seu dom, né, temos livre acesso ao trono da graça. Jesus ensinou, quando for orar, entre para o seu secreto. Ele não mandou ir ali, acolá, procurar fulano, procurar ciclano, lá no monte. Não. Entre para o seu secreto. Entendeu, menino? Presta atenção. E tenha o quê? Fé. Hebreus 11, versículo 6, né? É impossível agradar a Deus sem fé, né? E Ele, só Deus, né? Só Yahweh, que é galardoador daqueles que o busca. Entendeu? Então não adianta tu ir aqui, procurar ali, achar que é isso, que é aquilo outro, que é sacrifício, que é obra, que é o que tu faz, entendeu? Porque não é. Entendeu? Preste atenção. Então, sem mais delongas, hoje escolhemos para falar da parte do livro de Atos, do capítulo 2, né? Capítulo 2, que vem aquela passagem, né, que o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, né? Jesus ali, vocês leem ali no finalzinho do capítulo de Lucas, né? Que exatamente foi o doutor Lucas, historiador, que escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Então ali no finalzinho, né, Lucas fala sobre a passagem que Jesus manda ir, né? Jesus, ainda filho do homem, manda eles ir para Jerusalém, Jerusalém física, né? Passou-se 2000 anos e o povo ainda vive uma Jerusalém física, né? Não aceitou a nova Jerusalém, que é espiritual, a que desceu do céu. Preste atenção, menino. Então aqui tem a passagem, vocês vão lendo, né? E depois eles continuam falando sobre o que aconteceu, não é verdade? Preste atenção, de tudo ali, o povo começou a falar em línguas, cada um na sua língua, né? Não é blá, 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 não. Cada um falou na sua própria língua, né? Porque ali teve várias nações reunidas ali, esperando a capacitação, não é verdade? Para se levar a palavra, né? Para continuar aquele mistério do ministério de Jesus.
Daí eles começaram a falar com Pedro, contender com Pedro, né? O que estava acontecendo, porque ninguém ali entendeu como até nos dias, passou 2000 anos e o povo ainda não consegue assimilar e viver um mundo espiritual, não é verdade? Porque vive buscando lugar físico, coisas físicas, né? Coisas tocáveis, assim como Tomé, quando viu, né? Quando viu Jesus já o ressuscitado, disse, não, eu quero tocar, né? Só tocando, só vendo. E assim mesmo existe um evangelho de toque, né? De ter que beber isso, de ter que passar no tapete assim, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo, não é verdade? Então é o evangelho de Tomé. Então vocês leiam aí desde o início, eu vou ler aqui a partir do versículo 12, que diz assim: e ali estavam eles maravilhados e confusos, né? Todos aqueles que viveu aquele momento, né? Que Pentecoste, eles estavam ali, Pentecoste era a festa de 50 dias depois da Páscoa, né? Então sabe que tudo que aconteceu com Jesus foi na Páscoa. Então 50 dias ele falou, vocês ficam juntos, porque a Pentecoste é uma festa que já existia, não é verdade? Não foi um acontecimento, né? Já existia, que era a festa da colheita, né? Então ele escolheu aquele dia para que todos fossem o quê? Fossem capacitados, né, pelo Espírito, né? Foi o Jesus, filho do homem, foi elevado e ele, né, os anjos falou para eles, se vocês estão olhando, vendo, é esse mesmo que subiu que vai descer, né? Mas ele ia descer o quê? Em glória, né? Ele disse que eu não vou deixar vocês órfãos, na verdade. Ele estaria, eis que eu vou estar com vocês todos os dias, só que invisível, né? Não, vocês não vão estar mais me vendo, como está lá em João 16, que ele pega a partir do versículo 12 ali mais ou menos, ele fala, um pouco vocês estão me vendo e um pouco vocês não mais me verão fisicamente, e depois vocês vão me ver, né? Mas espiritualmente. Então, aí ele disse, ó, e ali estavam eles maravilhados e confusos, que quer dizer, né? Que quer dizer isto? Eles falaram para Pedro, né? Quer dizer isto? Perguntaram, né, perguntavam uns aos outros, 13, porém outros, né, da multidão zombavam deles, eles estavam bêbados, isso sim, né? Tem sempre aqueles que zomba do seu ministério, né? Tem sempre aquele que zomba do seu dom, verdade? Tem sempre aquele que não tá sambalate, né? É sambalate, não está junto para construir, mas sim destruir, não é verdade? Então, tem sempre alguém com inveja, tem sempre alguém querendo ser mais, tem sempre alguém que se intitula, né, com os dons que foi dado por Deus para aperfeiçoamento dos santos, não é verdade? Daí Pedro, no versículo 14, nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. É isso que nós temos que ter, autoridade espiritual, né? Não titubear, não se intimidar, porque há um evangelho aí que põe medo, né? Não, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso aqui, né? Você tem, né? Se não fizer isso, vai acontecer aquilo. Não se intimide com este evangelho, né? O evangelho de Deus traz o quê? Traz liberdade, traz paz, não é verdade? Porque foi isso que Jesus pregou, a liberdade em Cristo Jesus, não é verdade? Presta atenção, eu vos dou a minha paz vos dou, né? Não a paz do mundo, não é verdade? Presta atenção. Então, aqui, né, ele continua falando, ouçam todos vocês, homens da o quê? Da Judéia. Então, lembre bem que nós estamos falando de um evangelho atrasado 2000 anos. Porque aqui, né, Pedro estava falando ao povo que da Judéia.
Judéia, né? Aqueles que estavam ali, que estavam vendo Jesus, filho do homem, né? Que tinha andado com Jesus, filho do homem, estava ali vendo o que estava acontecendo, realmente aquilo que Jesus falou, que pregou, realmente estava acontecendo, aquele mundo espiritual, não é verdade? Ele realmente voltou em glória, né? Ele estava ali, né? Que Jesus, antes de subir, na verdade, preste atenção, ele andou ali, se apareceu a mais de 500 pessoas, andou ali sobre o mar, ele mostrou, ele comeu peixe com os seus discípulos, ele pregou, ele falou, né? Ali no livro de João, capítulo 21, né? Ele falou com Pedro: Pedro, tu me ama mesmo? Então preste atenção, né? Então, falou com Pedro sobre que só o único que iria ser testemunha da transição, filho do homem, filho de Deus, seria João, né? Ali em capítulo 21, versículo 21, a partir do versículo 20. Então, só João viu, né? Só João viu, só ele foi a testemunha viva daqueles que andou, né, com Jesus, não é verdade? Todos eles, embora até Paulo, né, não conseguiu chegar no dia da derrubada do templo, que não ficou pedra sobre pedra, para poder entrar a novidade de vida, né? Acabar a lei de maldição, lei de ordenança, né? Então preste atenção, só João viu. Então ele continuou falando aqui: alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Mas como? Esta hora, né? E estão bêbados. Não, preste atenção. Vou pular para o versículo 20. Ele diz assim, ó: o sol vai e se tornar em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e terrível dia, o quê? Do Senhor. Então preste atenção. Quando vocês vão a Isaías 61, vocês veem ali que aquele prometido Messias, ele iria para libertar os cativos e para o dia da vingança do Senhor, está no versículo 2, né? Então este Jesus, no tempo dele, né, ele concluiu a sua obra, né? Ele libertou os cativos, na verdade, preste atenção, e trouxe juízo, né, para Israel, para que ele concluiu, ele concluiu tudo aquilo, foi um tetelestai, né? Tudo está feito, né? Está lá em Apocalipse 21, a partir do versículo 6, né? Ele concluiu, ele não deixou a sua obra por fazer, né? Preste atenção. E lembre-se que quando vocês lêem certas coisas, né, como falava, vi como relâmpago, acontece isso, linguagem de figura. Lembra-se que do original, né, hebraico, para nós chegarmos a esse entendimento, né, olha, foram muitas traduções, não é verdade? Preste atenção. Então, 22, homens de Israel, ele disse para quem? Foi para vocês, brasileiros, em 2026? Não. Então, este evangelho está atrasado porque o povo lê, mas não compreende nem este evangelho que foi, né, pregado há 2000 anos atrás. Não compreendem, né? Então, não compreendem. Então, ele está atrasado nas mentes das pessoas, não é verdade? Preste atenção, porque pegam as situações que foram ali para Israel, não é verdade? Situações que eram do templo físico, né? E aplicam, né, na igreja hoje, aplicam nas pessoas, aplicam em denominações, né? Em igreja que não é pessoas, não é verdade? Aplicam em igreja que é cimento armado, não é verdade? Preste atenção. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus, né, apoiou publicamente Jesus de Nazaré, né? E diante de vocês, ao fazer milagres maravilhosos e sinais por meio dele, como vocês o que bem sabem. Porém, seguindo um plano que já estabelecido por Deus, né? Um plano, não foi assim de qualquer maneira, não é verdade? Tudo que aconteceu. Então Deus ressuscitou o seu filho, livrando-o do poder, o que da morte, né? Lá em Romanos 5, vocês lêem ali acho que no versículo 14, por ali,
né, está dizendo que a morte, né, foi até Moisés, foi até ali, né, porque a morte ficou o quê? Na cruz. E a lei e os profetas, tudo que foi falado pelos profetas, né, ficou até João. Então o evangelho está atrasado, porque buscam ainda as profecias que já foi concluída para aplicar hoje no que se diz igreja, cimento armado. Porque quando ali em Apocalipse, né, foi dito ali para aquelas mensagens, né, para João passar as mensagens para as 7 igrejas da Ásia, é para pessoas reunidas, pessoas que se reuniam em casas, né, nos lugares, para ouvir a palavra que Paulo passou e ensinou, a novidade de vida, não é verdade? Então, muitos ouviam, muitos depois das costas de Paulo faziam o contrário. Então, por isso que tem as passagens, né, 1 Coríntios, toda a exortação, né, aquele povo que não fazia, né, o que era o que Paulo ensinava. Presta atenção. Então, no versículo 24, então Deus ressuscitou o seu filho, livrando do poder da morte, né? Aí vocês vão aqui, vou aqui rapidão, no livro de Romanos, capítulo 2 também, que diz aqui no finalzinho, aqui 23, no versículo 23, vocês que têm tanto orgulho, né, de conhecer a lei, né, desonra a Deus, né? Que Paulo estava falando, vocês têm tanto orgulho, né? Porque até os dias de hoje, esse povo de hoje não era judeu, não era, já não andou, né, com Jesus de Nazaré, mas eles se apegam, né, às coisas, às ordenanças do templo físico de Jerusalém. Não é verdade? Como doutrina, como ensinamentos para as suas vidas, não como um contexto, uma história, para se entender, né, aquele tempo, porque vivemos em dispensações, estamos cá, mas eles vivem lá. Não é verdade? Presta atenção, por falta de entendimento. E versículo 24, aí ele diz assim, não é de admirar que as escrituras, né, digam os gentios blasfemam de Deus, né, por causa de vocês. Os gentios, esses que não eram, né, os judeus, né, blasfemam contra Deus, fazem coisas erradas, né, nessa dispensação da graça, por causa dos judeus, porque eles não creram em Jesus, não é verdade? E eles esperavam um outro Messias, não é verdade? E isso contaminou o povo até os dias de hoje, contaminou o povo estrangeiro, o povo que não era judeu, né? Presta atenção, 25 de Romanos 2. A circuncisão tem valor, né, se vocês que são judeus obedecem o quê? A lei. Mas se vocês não cumprem a lei, é como se vocês não tivessem sido circuncidados. Então, trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa. Nós somos incircuncisos, né? Não circuncisos. Então, se nós que somos incircuncisos vivemos como circuncisos e ensinamos, queremos que as pessoas vivem como circuncisos, né? Estamos blasfemando, estamos contra a palavra de Deus, na verdade? Estão contra e não a favor, né? 26. E se os que não são circuncidados obedecem à lei, será que eles não serão considerados, né, circuncidados? Né? Então nós que entendemos, não é verdade? Preste atenção que antes tudo era sombra, era símbolo, né? Está lá no livro de Hebreus, né? Tudo era símbolo, mas hoje as pessoas ainda querem viver com símbolo, com simbolismo, não é verdade? E como Jesus, o Cristo ressuscitou, já manifestou, né? já se mostrou, né? Nós vivemos não vivemos por erros, por enganos, né? Nós fomos informados, revelados pelo Evangelho, não é verdade? Preste atenção. Então, 29, vou voltar aqui no 28. Vocês, na realidade, não são judeus, né?
Ninguém é judeu, por que quer viver como judeu? Não é verdade? Preste atenção. Vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram o quê? De país judeu, ou porque passaram pela cerimônia o quê? Da circuncisão para serem admitidos, né? Admitidos no judaísmo. Então, trazendo para os dias de hoje, vocês não são, né? Não estão conectados, não estão sendo instruídos pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade, pelo favor imerecido, né? Só porque falam na graça, né? O que adianta falar na graça, mas viver lei de ordenanças que já foi, né? Já foi abolida, né? Então, preste atenção. Não é o porquê você é religioso que você que você vive na graça. Não é porque você é religioso que você é obediente à palavra, não é verdade? Nem todos que estão em Israel é israelita, não é verdade? Preste atenção. E finalizando, né? Porque não vamos mais nos estender muito, aqui em Colossenses, eu vou ler Colossenses 2 também, né? Vamos finalizar falando aqui sobre isso, né? Que as pessoas, passou-se 2000 anos, mas as pessoas não entendem, né? Que já avançaram, né? Não entendem, não querem ficar na outra margem, estão sempre voltando para a lei, não é verdade? Preste atenção. Ali no início de Malaquias, capítulo 1, versículo 1, ali já fala que ali aquele último profeta, né? O último profeta da lei, não é verdade? Preste atenção. O último profeta, não penúltimo, porque o último mesmo foi, quem? Foi João, né? Batista, que ali foi o caminho para Jesus de Nazaré, que todos ali estavam na lei, não é verdade? Mas ali 400 anos antes de Jesus de Nazaré, o profeta Malaquias, né? Ele ali alertou sobre o juízo que viria, né? Preste atenção. Então aqui, a partir do versículo 11 de Colossenses 2, diz assim, ó: quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou. Olha o verbo, Ele libertou, mas as pessoas hoje não se consideram livres, né? E buscam ser o quê? Servos, né? Enquanto já são filhos, já são herdeiros, não é verdade? Preste atenção, vamos ler. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física da circuncisão, né? Porque hoje muita gente, né, prega e doutrina a lei, né? Presta atenção, mas circuncidar ninguém quer, né? Só pegam, mas a palavra diz que não adianta fazer uma coisinha da lei, né? Para ser justificado pela lei tem que se cumprir toda a lei. Presta atenção. Mais de uma operação espiritual. Vou ler de novo o versículo 11. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física, de circuncisão, né? Mas de uma operação espiritual, né? Feita por Cristo, pelo qual somos libertados do poder da natureza pecadora, né? Lembrei de Romanos 6, depois vocês vão ali ler ali o início, né? Porque o batismo de João nas águas foi sombra do verdadeiro batismo que veio depois, que é o da cruz, né? O próprio João falou, né? Na verdade, João batizava com água, mas vem aquele que iria batizar com o Espírito Santo, fogo, né? Preste atenção. Mas vivem o tempo todo se doutrinando, vivendo, né? De sombra, naquilo que já se revelou, né? Preste atenção. 12. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi o que? Sepultada, mas não era em um banho de água, né? No batismo, né? Na misericórdia, na graça de Deus, favor imerecido, né? Ele foi o Cordeiro Santo que pagou o preço, nele fomos batizados, vivificados,
né? Presta atenção. Então, diz assim, ó, 23, né? 23 não, 12. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi o que? Sepultada com ele. E então vocês o que? Ressuscitaram da morte, né? Com ele. Para uma nova vida, uma novidade de vida. Mas quem quer, né? Presta atenção. Porque confiaram, né, na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos, né? Mas continua adorando, levantando adoração, né? A homens, não é verdade? A homens. 13. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados, então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados, né? O homem não consegue entender o evangelho, a novidade de vida, porque ainda vive em 2000 anos atrasado, vivendo a palavra dos profetas, né? Esquecendo que Cristo já se manifestou. 14. Agora preste atenção, Colossenses 2,14. E o que Cristo fez? Ele apagou as acusações, né, confirmadas que havia contra vocês, entendeu? Então não tem acusação, não tem isso, não passa porque, não, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não estiver aqui, quando acontecer, vai acontecer aquilo. Não, entendeu? Não vai acontecer nada. Das minhas mãos ninguém nos arrebata, Jesus disse, né? Presta atenção. Fé, certeza e convicção, entendeu? Presta atenção, que você vai passar por uma porta que você não está vendo nem a parede. Presta atenção, 14. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, né? A lista, o quê? Dos mandamentos, acabou. Entendeu? A lei de ordenanças de mandamentos. Dos mandamentos aos quais vocês, o quê? Não tinham, o quê? Obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando na cruz. Então na cruz tem tudo, acabou, gente. Pelo amor de Deus. Então o homem quer pregar um evangelho, quer viver um evangelho diante da cruz, né? Então está contra Jesus, está contra o Espírito Santo, está blasfemando contra a palavra. Aleluia. Entendeu? Presta atenção. Então, pregando na cruz o quê? De Cristo. Não estou falando de Jesus de Nazaré, presta atenção, que o povo ainda quer viver Jesus de Nazaré, entendeu? Não como história, mas como doutrina. Que isso, pelo amor de Deus? Estou atrasado 2000 anos. Vamos viver Cristo. Vamos viver o evangelho de Cristo, porque tem muito evangelho por aí, né? Tem muito evangelho, mas o evangelho que temos que viver é o evangelho de Cristo. 15. Deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, aleluia, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Então, quando diz tirar o pecado, a Bíblia fala assim, mas a gente pega aí, claro, né? Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, que o homem planta, o homem, né? O homem colhe. Mas o que está se falando é que na cruz, há 2000 anos atrás, né, acabou, né? Presta atenção, a lei o que? Da maldição, a lei da ordenança, né? Então, o pecado, presta atenção, versículo 14 e 15, você lê depois aí direitinho na sua versão aí, Colossenses 2, né? Presta atenção. Pregando na cruz de Cristo, tá chamando Jesus de mentiroso? Né? Então acabou tudo na cruz. Quem costurou véu para você continuar cego, né? Colossenses 1,13 diz que ele transportou eles que estavam na lei do pecado, né?
das trevas para o reino do seu amor, mas o homem não aceita isso, né? Costurou o véu para que você não veja, né? 16. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas, né? De cerimônias, né? De cerimônias. Então é isso. Para o homem é uma coisa grave. Se você faltar isso, faltar aquilo, deixar de fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Você não tem liberdade pela lei do homem. Mas em Cristo somos livres para adorar, né? Temos sempre que lembrar o que Jesus, né, de Nazaré falou à mulher samaritana. Haverá tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no monte, e nem em Jerusalém, nem em Jerusalém física, entendeu? Mas em espírito e em verdade, entendeu? De coração, em verdade, assistir uns aos outros em amor, não em ordenanças, porque Colossenses 2, versículo, né, de 11 a 16 diz que a lei da ordenança foi caducada. Versículo 14 para a gente fechar. De novo. E ele apagou as acusações, né, confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos de ordenanças aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu, pregando-o na cruz de Cristo. Entendeu, amigo? Presta atenção. Então, Pai seja convosco, meia hora aí, né, de aula. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, né? Compartilhar com outros, falar sobre este evangelho que está sendo pregado. Questione, né? Fale alguma coisa, me ensina, pelo amor de Deus, né? Comentem, fala do que está sendo falado, se você está entendendo, né? Ou fale qualquer coisa. Então compartilha com outros, com seus grupos familiares, compartilha com você mesmo, né? Vendo, revendo, lendo, né? Preste atenção, porque é assim que Lucas fez, né? Pesquisou, estudou para poder mandar para Teófilo tudo direitinho, né? Sem erro, minuciosamente, entendeu? Preste atenção. Então, Pai seja com todos, né? Um beijo no coração e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém? Preste atenção, hein?